Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. E hoje, o nosso vídeo é sobre o tema Papas, e é bem interessante a história de hoje. Mas antes de começarmos a contar, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos, e eu preciso muito da cooperação de vocês, então deixem um like. Se você chegou aqui por causa desse vídeo, mas não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ok, o sininho está ok, porque assim o YouTube sempre te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixem um comentário e compartilhem muito nas redes sociais com os amigos, parentes, vizinhos. Peçam para eles virem até aqui, conhecerem as histórias e também se inscreverem. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1927. Bem, na nossa história de hoje, vamos conhecer um pouquinho mais a vida do Papa Bento XVI, nascido Joseph Aloysius Ratzinger. Nasceu em 16 de abril de 1927 e faleceu em 31 de dezembro de 2022. Foi Papa da Igreja Católica e Bispo de Roma, de 19 de abril de 2005 a 28 de fevereiro de 2013, quando oficializou a sua abdicação. Posteriormente, foi Papa Emérito no Pontífice Emérito da Igreja Católica. É considerado no catolicismo um dos maiores teólogos da história. Autor de inúmeras obras, Bento XVI também se destacou no combate ao marxismo, a ideologias e a teologia da libertação, considerada por ele inimiga da Igreja e das Escrituras. Desde a sua renúncia, era bispo emérito da Diocese de Roma. Foi eleito no conclave de 2005 e foi o Papa de número 265, com a idade de 78 anos e 3 dias. Foi o sucessor de João Paulo II e foi sucedido por Francisco. Ele dominava pelo menos 6 idiomas, entre os quais alemão, italiano, francês, latim, inglês, castelhano e possuía conhecimento de português. Lia grego antigo e hebraico. Foi membro de várias academias científicas da Europa. Recebeu 8 doutorados honoríficos de diferentes universidades, entre elas da Universidade de Navarra. Era pianista e tinha preferência por Mozart e Bach. Foi o 6º e talvez o 7º Papa alemão desde Vítor II, de quem não se sabe se nasceu em Roma ou na Alemanha. Em abril de 2005, foi incluído pela revista Time como sendo uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. O último Papa com esse nome tinha sido Bento XV, que esteve no cargo entre 1914 a 1922 e pontificou durante a Primeira Guerra Mundial. Ratzinger foi o primeiro decano do Colégio Cardinalício eleito Papa desde Paulo IV em 1555, primeiro cardeal-bispo eleito Papa desde Pio VIII em 1829 e o primeiro superior da Congregação para a Doutrina da Fé a alcançar o pontificado desde Paulo V em 1605. Bento XVI foi o primeiro Papa, desde João XXIII, a voltar a usar o camauro e comumente utilizou muleus. Também foi o primeiro pontífice a visitar um museu judaico. Renunciou em 28 de fevereiro de 2013, justificando em sua declaração de renúncia que as suas forças, devido à idade avançada, já não lhe permitiam exercer adequadamente o pontificado. E o Papa Emérito, Bento XVI, morreu em 31 de dezembro de 2022, às 9 horas e 34 minutos do horário local, após apresentar uma rápida deterioração de sua saúde em consequência da idade avançada, dias seguintes ao Natal. Sua morte foi confirmada pelo secretário de imprensa de Santa Sé, Matteo Bruni. Joseph Ratzinger nasceu no dia 16 de abril de 1927, numa pequena vila na Baviera, na Alemanha. Filho de Joseph, que nasceu em 6 de março de 1877, era um comissário de polícia do Reich, um oficial da polícia rural oriundo da Baixa Baviera e adepto de uma corrente bávaro-austríaca de orientação católica. O pai era de religiosidade profunda e um decidido adversário do regime nacional-socialista. As suas ideias políticas, firmes, chegaram a trazer sérios perigos para a própria família. Em 1941, um dos primos de Ratzinger, um menino de 14 anos de idade com síndrome de Down, foi morto pelo regime nazi em sua campanha eugênica. A mãe de Bento XVI, Maria, era de origem sul-tirolesa, uma região que hoje pertence à Itália, mas que na época do seu nascimento era parte do Império Austro-Húngaro. A senhora Ratzinger era conhecida por ser boa cozinheira e trabalhou em pequenos hotéis.
O casamento dos pais de Bento XVI ocorreu em 1920 e eles tiveram 3 filhos, Maria, Jorge e Joseph. Joseph nasceu no sábado de Aleluia e foi batizado no dia seguinte, domingo de Páscoa. A família não era pobre no sentido literal do termo, mas os pais tiveram de fazer muitas renúncias para que os filhos pudessem estudar. Em abril de 2005, antes de sua eleição como Papa, Ratzinger foi identificado em pessoas mais influentes do mundo pela Time. Enquanto prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, Ratzinger afirmou repetidamente que gostaria de se retirar para sua casa na aldeia bávara e se dedicar a escrever livros. No conclave papal, foi, se não Ratzinger, quem? E quando eles o conheceram, a pergunta tornou-se: por que não Ratzinger? Após 4 votações. Em 19 de abril de 2005, foi eleito no segundo dia após 4 votações. Cardeal Murphy Connor descreveu a votação final. É muito solene quando você sobe um a um para colocar seu voto na urna e olha para o juízo final de Michelangelo. E ainda me lembro vividamente do então cardeal Ratzinger sentado na ponta de sua cadeira. Ratzinger esperava se aposentar em paz e disse que, a certa altura, orei a Deus, por favor, não faça isso comigo. Evidentemente, dessa vez, ele não me ouviu. As primeiras palavras de Bento XVI à multidão, proferidas em italiano, antes de dar a tradicional bênção em latim, foram: queridos irmãos e irmãs, depois do grande Papa João Paulo II, os cardeais elegeram-me a mim, um simples e humilde trabalhador na vinha do Senhor. O fato de o Senhor saber trabalhar e agir mesmo com instrumentos insuficientes me conforta e, acima de tudo, me confio às suas orações. Na alegria do ressuscitado, confiantes na sua ajuda infalível, vamos em frente. O Senhor nos ajudará e Maria, sua Mãe Santíssima, estará do nosso lado. 24 de abril, Bento celebrou a missa de posse papal na Praça de São Pedro, durante a qual foi investido com o palio e o anel do pescador. Em 7 de maio, tomou posse da Igreja Catedral. Bento XVI escolheu seu nome papal, que vem da palavra latina que significa o bem-aventurado. Homenagem tanto a Bento XV quanto a Bento de Núrcia. Bento XV foi papa durante a Primeira Guerra Mundial, tudo durante o qual buscou apaixonadamente a paz entre as nações em guerra. São Bento de Núrcia foi o fundador dos mosteiros beneditinos. A maioria dos mosteiros da Idade Média eram da ordem beneditina, e o autor da regra de São Bento, que ainda é o escrito mais influente sobre a vida monástica do cristianismo ocidental. 28 de dezembro de 2022, o Papa Francisco disse ao final de sua audiência que Bento estava muito doente e pediu a Deus que o confortasse e o apoiasse nesse testemunho de amor à Igreja até o fim. No mesmo dia, o diretor da sala de imprensas da Santa Sé, Matteo Bruni, afirmou que nas últimas horas houve um agravamento da saúde de Bento, devido ao avanço de idade, e que Bento estava sob cuidados médicos. Bruni também afirmou que após a audiência de Francisco, este foi para o Mosteiro Mater, onde Bento estava. Faleceu na manhã do dia 31 de dezembro no Vaticano, aos 95 anos de idade. Com pesar, informa que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje às 9h34 no Mosteiro Mater. Mais informações serão fornecidas assim que possível, anunciou o Vaticano em um comunicado. Segundo o enfermeiro de turno, Bento proferiu suas últimas palavras em italiano: Senhor, eu te amo. Entre 2 e 4 de janeiro de 2023, o corpo de Bento foi velado na Basílica de São Pedro, durante o qual cerca de 195 mil pessoas prestaram suas homenagens. Seu funeral aconteceu no dia 5 de janeiro, na Praça de São Pedro, às 9h30, presidido pelo Papa Francisco e celebrado pelo cardeal Giovanni Battista. Esta foi a primeira vez desde 1802 que um Papa compareceu a um funeral de seu predecessor. Estima-se que 50 mil pessoas compareceram ao funeral. Alguns participantes seguravam cartazes com os dizeres ou gritavam "Santo Súbito", pedindo sua elevação à santidade, um grito ouvido anteriormente no funeral de João Paulo II. Bento foi enterrado na cripta abaixo da Basílica de São Pedro, no mesmo túmulo originalmente ocupado por João Paulo II antes de sua beatificação, em 2011. A tumba foi aberta ao público em 8 de janeiro. Papa surpreendente, um dos maiores teólogos do século. Alguns fatos da sua vida não são tão conhecidos, mas indicam a força, a fé e o caráter e humildade que lhe são próprios. Outros fatos curiosos contam um pouco da família e dia a dia do mestre alemão. Interessante, por exemplo, foi o modo como o pai de Ratzinger, um comissário da polícia alemã, Sr. Joseph, encontrou a sua esposa. Ele colocou um anúncio no jornal procurando por moça virtuosa para casamento. Ao anúncio, respondeu aquela que seria então a mãe de Ratzinger, a senhora Maria Pentner. Desse casamento nasceram então os 3 filhos, que, conforme eu já falei, eram George, Joseph e Maria.
Joseph e George se encaminharam desde muito cedo à vocação sacerdotal. Maria também não se casou e dedicou-se aos cuidados dos pais e depois, mais tarde, dos dois irmãos. Bento XVI era simplesmente apaixonado por gatos e ele cuidou destes até o final da sua vida no Mosteiro Mater. Quando o cardeal habitava em Borgo Pio e os gatos da rua o conheciam e eram alimentados e cuidados por ele, chegavam até a ganhar nome. Seu secretário, o Monsenhor Jorge, até escreveu um livro intitulado Joseph e Chico, direcionado às crianças, no qual conta a vida de Bento XVI, tendo como narrador um gato chamado Chico, descrito como um dos melhores amigos do Papa. Pela música clássica, nasceu por influência dos pais e desde a infância apaixonou-se pela obra de Mozart. Antes de completar 10 anos, já tinha como passatempo ouvir missa de coroação. Entre as brincadeiras preferidas estavam celebrar a missa e tocar piano. Aos 14 anos, traduzia para o alemão obras literárias em grego e latim, algo que ele fazia como diversão. Fatos de sua biografia polemizados pela imprensa, mas pouco entendido, foi o serviço obrigatório prestado por Ratzinger no exército alemão, precisamente na chamada Juventude Hitleriana. Em 1943, com 16 anos, ele foi encarregado da defesa antiaérea da fábrica da BMW nos arredores de Munique, por fome, frio e realizou trabalhos pesados. Após ser ferido, desertou e foi para casa. Na ocasião, as forças americanas haviam feito de sua casa um quartel, e ele foi levado para um campo de prisioneiros de guerra. Foi libertado meses depois do final da guerra, em 1945. Nessa época, carregava consigo um caderno e um lápis. Escrevia o que recordava das aulas que havia tido, a fim de não se esquecer do que aprendeu e também como forma de preparação para o exame de admissão, devido à nova fase de estudos que viria. E por falar em aulas, aos 7 anos de idade, ele caminhava 1h30 para chegar até a escola. Contando ida e retorno, eram cerca de 3 horas a pé, mesmo no mais rigoroso inverno da região da Baviera. Ele considerava uma grande dádiva ter acesso aos estudos, até porque chegou à escola tarde, por falta de condições econômicas de sua família. Ele foi aprovado à livre docência e aos 30 anos já era doutor em teologia, mas quase foi reprovado por seu professor orientador, Chamaus, que fez inúmeras críticas à sua tese. Sabe o que ele fez com a cópia da tese grifada exaustivamente pelo orientador? Após fazer as devidas correções, ele a queimou. Impecável nos estudos, mas não tão impecável ao volante. Ratzinger até tentou, mas concluiu que era melhor continuar andando a pé ou de trem. Ele mesmo afirmava que o problema não foi tanto a falta de habilidade para a direção, e sim a preferência por outros meios de transportes. Quando recém-ordenado, foi diretor espiritual de um grupo de jovens, trabalho que exercia sobre ele verdadeiro fascínio. Com os jovens de sua paróquia, empreendia momentos de recreação e oração. Ele mesmo conta que foi muito doloroso quando precisou deixar os seus jovens para iniciar outra fase de sua vida dedicada ao ensino. E como professor, continuou atraindo a juventude. Uma multidão de jovens alunos participava de suas aulas. Na Alemanha, ainda nos tempos de professor, jogava bocha e recebia amigos frequentemente em sua casa para discussões teológicas. Da mesma forma, também era convidado pelos amigos para ir aos jantares e encontros para esse tipo de reflexão. Além desse hobby, ele gostava de andar a pé longas distâncias, hábito que conservou por muito tempo. Em hábitos, diferente do Papa precedente e do sucessor, João Paulo II e Francisco, Bento XVI sempre precisou de boas horas de sono, perto de 8 horas por noite. Caso tivesse a noite de sono prejudicada, o seu dia não era dos melhores. Uma curiosidade é que, na noite em que foi eleito, acordou às 2 da madrugada, conseguindo retornar ao sono somente 2 horas depois. Todos os seus escritos foram feitos a lápis, até mesmo a extensa trilogia sobre Jesus. A caneta só foi usada para assinar os documentos. E é bom lembrar que nem mesmo Ratzinger sabe quantos artigos e textos escreveu quando professor, bispo e cardeal. São tantos que perdeu a conta. Aqueles que transcreveram suas obras para os diversos idiomas sempre comentam da dificuldade de enxergar a letra pequena de Ratzinger, ainda mais a lápis. E foram por seus tantos escritos e o frescor de seu pensamento teológico que ele foi perito no Concílio Vaticano II, conhecendo na ocasião aquele que iria se tornar um grande amigo, o cardeal polonês Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II.
Foi o Papa polonês que o levou para o Vaticano e fez dele seu braço direito. Como prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, liderou a produção do Catecismo da Igreja Católica, uma obra de exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, testemunhadas ou iluminadas pelas Sagradas Escrituras, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Como um grande mestre da fé, um professor zeloso, queria que todos os católicos não só entendessem, mas tivessem ao alcance das mãos a doutrina. O cardeal Joseph Ratzinger teve um derrame cerebral em 1991, que afetou a visão do olho esquerdo. Depois, em 1994, teve uma espécie de embolia, que acarretou a perda total da visão desse olho. Portanto, Bento XVI era cego do olho esquerdo desde 1994. Quando foi acometido pela doença, Bento, pela segunda vez, João Paulo II, deixara a liderança do dicastério. O pedido foi negado. Seria ainda negado por outras vezes com um simples não. E assim Ratzinger ocupou o cargo no dicastério quando eleito Papa em 2005. Certamente, tantos outros fatos podem ser contados sobre Bento XVI, e em todos eles será possível entrever a escolha divina ao dar à Igreja um mestre da fé. Até o fim dos seus dias, continuou sua missão, de joelhos em oração, silenciosa e revolucionária. A nossa história de hoje, da história de mais um dos papas, conhecendo resumidamente, é claro, falamos de todas as pessoas, de todas as religiões, de todas as classes, títulos, sempre com o mesmo carinho, o mesmo respeito e a mesma dedicação. Olhar rótulos, mas sim a história de vida da pessoa. E foi isso que fizemos hoje com mais essa história desse homem, desse Papa, o Bento XVI. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer pelo menos um pouco da história da vida dele, da infância, dos pais, dos irmãos. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!